Olá, tudo bem? Eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você tem medo de vírus? Hoje em dia é difícil de responder que não, né? Mas já parou para pensar nas diversas variedades, diversos tipos de vírus que a gente convive todos os dias? E eu não estou falando apenas de micro-organismos biológicos, né? Eu estou falando de uma série de outros vírus que podem nos causar a mesma quantidade de danos ou danos muito maiores do que o coronavírus. Então, eu, Dudy Rios, astróloga e psicoterapeuta, vou conversar com você sobre os diversos tipos de vírus que estão no nosso dia a dia, que estão na nossa vida e a gente não percebe e que sim, poderiam causar danos tão grandes ou maiores do que o coronavírus, certo? Então, repito a pergunta: você tem medo de vírus? O vírus, esse micro-organismo, né, que está sendo a notícia na atualidade, né, o coronavírus, faz parte da nossa história há muito tempo, né? Então eu, como astróloga, fui fazer um levantamento, fui fazer um estudo para trazer essa informação para você. Qual é a gravidade disso? Qual é a gravidade desse momento? O que vai acontecer, certo? E a partir disso, eu vou te mostrar que a gente tem outros vírus que estão constantemente nos afetando e nós não percebemos isso e podem sim já estar causando danos ou causar danos muito maiores, tá bom? Então, primeiro, vamos para o coronavírus, que é o vírus do momento, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com as consequências, com os danos, com a pandemia, né? E na nossa história, eu olhando sobre essa ótica da astrologia, fui buscar outros momentos, né, na história que viesse com um nível de doenças, epidemias. Pandemias é complicado, porque não é muito tempo que nós temos acesso a informações sobre todo mundo, né? Isso é até um pouco novo a nível de história da humanidade. Então, na Idade Média, por exemplo, a gente não sabia se existia uma epidemia de vírus na Europa, se existia também na África, né? A gente não tinha muito esse conhecimento. Eu não sei se a pessoa viajasse, mesmo que viajasse, demorava meses, né, para fazer isso, certo? Então, na época da peste bubônica, né, a peste bubônica aconteceu lá pelo século XIV, 1330 mais ou menos. A peste bubônica acabou com praticamente 2/3 da Europa, né? A peste bubônica chegou através dos navios que vieram trazendo mercadorias e se espalhou por toda a Europa, né? Então, nesse momento, nós tínhamos no céu uma conjunção de Urano, de Plutão, de Júpiter, né, e de Marte em Áries. Hoje em dia, nós temos uma conjunção de Júpiter, Saturno, Plutão e Marte, agora nesses próximos dias, né? Começou no dia 15 de março, vai até o dia 30 de março, certo? Então, assim, um conglomerado, uma grande conjunção, ainda mais envolvendo o planeta Júpiter, torna as coisas em grande escala e modifica toda a estrutura social, certo? E quando estão envolvidos planetas transpessoais como Urano, como Plutão, como Netuno, né, no caso lá da peste bubônica era uma conjunção de Urano e Plutão, né? Agora nós temos Plutão. Isso mexe muito com a questão de vida, de morte, né? Com questão de catástrofes. É como se quando Plutão estivesse envolvido existisse uma regulação a nível de vida e de morte, né? Então, o que a gente diz em relação quando a gente fala dessa regulação de vida e de morte? Plutão, ele traz um equilíbrio para a lei da vida, né? Pessoas têm que nascer, pessoas têm que morrer, porque se ninguém nunca morresse, não tinha nem espaço, né? Então, ele fala da forma que a gente lida com os excessos, né? Então, por exemplo, muitas pessoas, a gente tem excesso de recursos, a gente necessita de muitas coisas, vem Plutão e vai dar uma regulada nisso, ele vai tirar os excessos, né? Então, mais que seja uma coisa que não é legal, uma coisa que traz sofrimento, uma coisa que é chocante, é necessário para ver o equilíbrio na vida, a vida e a morte, né? Então, se tem muitas pessoas no planeta, a tendência de acontecerem catástrofes naturais ou guerras
ou epidemias para regular essa quantidade de pessoas, para evitar esses excessos, a tendência é muito maior, tá bom? Tá, nós temos a peste bubônica com toda essa conjunção em Áries e temos agora o coronavírus com toda essa conjunção em Capricórnio. Nós tivemos também a gripe espanhola, né? A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas, certo? E nós tínhamos ali uma conjunção de Saturno e Plutão, assim como nós tínhamos uma conjunção de Saturno e Júpiter, tá? Na gripe espanhola. Assim como nós tivemos na AIDS também a conjunção de Júpiter e Saturno, depois veio um Plutão em Capricórnio. O que eu quero dizer com tudo isso, né? E aí nós tivemos ebola, chikungunya, né, dengue e várias outras situações. Mas qual é o norte de tudo isso? O que tudo isso tem em comum? Primeiro, é um regulador da natalidade. Segundo, é um transformador da vida em sociedade. E como a gente lida com os recursos materiais e com as relações humanas. Principalmente também nos coloca em xeque, nos coloca como se fosse numa aprovação em relação às nossas crenças, né? E transforma a nossa relação com a vida e as relações com as pessoas. Então, por exemplo, a AIDS. Lembra quando surgiu a AIDS? A AIDS tinha toda aquela polêmica, a gente achava que não podia encostar nas pessoas, e aí isso foi rotulado como doença de homossexual, e aí a gente tinha medo até de ter uma obturação na boca e dar um beijo numa pessoa e pegar AIDS, e não queria usar os mesmos talheres. E a gente viu que não tem nada a ver com isso, né? Que é um vírus sexualmente transmissível, mas não é por causa do homossexualismo, não é por causa de relações sexuais. É um vírus que se transmite sexualmente e nos colocou de forma a rever muitas coisas. Então, toda a doença em forma epidêmica ou pandêmica, né, nos coloca para pensar sobre nossos preconceitos, nossa forma de enxergar a vida e nossa forma de enxergar o mundo, certo? E principalmente as nossas reações perante isso. Como é que a gente reage diante de uma situação que coloca em risco a nossa vida e a vida de todo mundo, né? Esse mecanismo de reação, né? Como é que eu ajo? Eu tô com medo, como é que eu ajo? Então, a gente tem sempre na história da humanidade várias situações de doenças que atingiram muitas pessoas, muitos países, né? E que foram transformando a nossa forma de enxergar o mundo, de se organizar em sociedade, de eliminar alguns preconceitos e reavaliar alguns valores. Mas qual é a nossa vantagem agora? Agora a gente tem o que basicamente, por exemplo, lá na peste bubônica, lá na gripe espanhola, as pessoas não tinham. A coisa principal é a higiene, né? Então, na época de 1330, quando teve a peste bubônica, não existia higiene, por isso que as pessoas morriam, né? Então, se tivesse informação, se tivesse higiene, não teria atingido o tamanho, né, da destruição que atingiu, certo? Então, o que a gente tem a nosso favor agora? A noção de higiene, a possibilidade de ter higiene, a gente tem informação de tudo que está acontecendo e a informação do que fazer, né, para que isso não se propague, né? E a gente tem alguns medicamentos disponíveis e daqui a pouco vão descobrir a vacina. Mas a vacina não é tanto, não é tão, ao meu ver, não é tão importante quanto a informação do que está acontecendo e a informação do que a gente tem que fazer e as noções de higiene que nós temos e nós sabemos que podemos usar. Por quê? Porque todos os vírus são mutantes, né? A gripe que nós temos hoje é diferente da gripe do ano passado e é diferente da gripe do ano que vem. Os vírus, eles são mutantes, né? Então, a vacina que hoje serve para o coronavírus, talvez no ano que vem não sirva. Mas os hábitos de higiene e os hábitos de prevenção sempre vão servir para qualquer tipo de virose, certo? Então, a gente está falando de um tipo de vírus. Mas existem muitos outros tipos de vírus que a gente tem por aí. Então, por exemplo, nós temos os vírus na questão da era digital, né? Quem é que nunca teve um vírus lá no seu computador, que perdeu o programa, perdeu o computador? Quem é que às vezes não sofreu um ataque cibernético, né?
Imagine você que se em vez de fosse o coronavírus, né, viesse a notícia assim, ó, um vírus está invadindo a rede de computadores de todo o planeta, uma pandemia de vírus virtual, né? Olha os danos, os estragos que as pessoas iam ter, tanto na vida pessoal quanto na vida do planeta inteiro. Seria uma pandemia de vírus digital. Você imaginou tudo o que está vinculado com isso? Tu já pensou em tudo, em tudo todos os problemas que nós iríamos ter se isso acontecesse, né? Não é só o meu e-mail, meu WhatsApp, meu celular. Como é que vai ficar todas as comunicações? Quantos trabalhos dependem da informática, né? Quantos exames médicos, tudo. A gente está muito dependente dessa questão do mundo virtual, da tecnologia. E não tem nada de errado nisso. Mas se um dia acontecer isso, né? Se um dia surgir um vírus, né? Tem aquele filme Matrix, né? Que as máquinas tomam conta, não é para pensar isso, mas alguém já pensou nisso, né? Como é que vai ficar a nossa vida? Né? Não, tudo bem, eu nem uso muito computadores, né? Se não tiver celular, tudo bem. Sim, mas isso a gente está falando da gente, mas a gente depende de muitas coisas que estão informatizadas, né? A gente criou uma vida muito vinculada e cada vez mais, né? A gente vai entrar ali com Saturno em Aquário, vai vir um Júpiter em Aquário, daqui a pouco, aqui uns anos o Plutão sai de Capricórnio e entra em Aquário. A gente vai começar numa era onde a tecnologia vai ser muito mais forte. A gente acha que é agora, mas assim, a partir do momento em que Saturno e Júpiter entram em conjunção em Aquário, lá no finalzinho de 2020, a gente vai entrar numa era de 200 anos, muito vinculado a fatores tecnológicos, fatores humanos. A gente vai sair dessa era tão material, né, tão voltada a dinheiro, a aparência, a produção, né, a ambição, e a gente vai entrar em outra era. Então aí, imagina só, então nós temos o coronavírus e temos uma série de vírus que nos abalam na nossa saúde. Temos o vírus virtual, né, que volta e meia incomoda a gente, que a gente passa um antivírus, mas daqui a pouco esse antivírus não serve mais, porque o vírus ele é mutante também, né? E tanto que a gente tem essa expressão, as coisas viralizam, né? A gente perde o controle, não sabe onde é que para onde elas vão e elas alcançam uma gama muito grande. Muitas coisas viralizam, né? Fake news viraliza, fofoca é a viralização do século passado. Hoje em dia são as redes sociais, né? Então tudo que viraliza são coisas que estão vinculadas a essa ideia de um micro-organismo, de uma coisa muito pequenininha que pode ter um alcance infinito, tá? E tem outro tipo de vírus. Então, a gente tem o vírus biológico, de várias versões, em várias doenças, e que foram em muitas épocas da humanidade uma marca de grandes proporções, né? Então, a gripe espanhola, a AIDS, né, que era SIDA, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Temos o ebola, chikungunya, dengue e aí vai, né? Então temos muitas coisas que o vírus nos traz para modificar nossa estrutura de vida, nossas relações com o mundo e mexe muito com a nossa rotina, com aquilo que a gente tem como certo. É como se o ser tão pequenininho nos mostrasse que a gente não controla quase nada, mas a gente pode sim se prevenir dele, certo? E aí nós temos um outro tipo de vírus. Vocês assistiram aquele filme A Origem, né? Então, para quem não assistiu, Origem é um filme onde um grupo de pessoas desenvolve uma técnica de entrar nos sonhos dos outros, entra no inconsciente cada vez mais fundo e ali planta uma ideia, né? Ali planta uma ideia e essa ideia vai começando a fluir no comportamento da pessoa, nas escolhas das pessoas. Isso vai fazendo com que aquela sementinha que tinha um objetivo, com o tempo, as pessoas que plantaram aquela ideia têm um objetivo lá fora, né? Então, as pessoas mexem em memórias, as pessoas colocam uma ideia semente para que aquela pessoa que tem aquela ideia semente vá
levando seus comportamentos naquela direção para ter um determinado fim, que é a finalidade de plantar essa semente. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando de vírus que nós temos como crenças, que nós temos como verdades. Nós temos vírus mentais também, vírus inconscientes, né? Que são aquelas coisinhas que a pouco, né, tomam conta da nossa cabeça, daqui a pouco disparam mecanismos de ansiedade, de depressão, daqui a pouco nos levam sempre para o mesmo caminho, né? Então, ideias viralizam, né? Informações viralizam e nossas crenças também viralizam, né? Então, o que a gente tem no mundo? A gente tem um mundo onde o vírus faz parte da nossa vida de diversas formas. Eu posso ter lá no meu inconsciente uma crença, lá bem pequenininha, assim, um micro-organismo, uma microcrença, que a partir dela eu vou pensando, que a partir dela eu vou agindo, aqui a pouquinho eu vou me direcionando, vou fazendo minhas escolhas, e daqui a pouco uma coisa lá na frente, né? Uma realização minha, ou um fracasso meu, ou um erro que eu sempre repito, ele tem a sua origem lá numa coisinha bem pequenininha, e um micro-organismo que também viraliza, porque ele vai gerando conexões, né? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo assim, bem simples, para a gente ter essa ideia. Eu tenho lá uma crença muito pequenininha que a cor cinza é ruim, né? A cor cinza é ruim. Aí, então, eu vou indo em direção, tudo aquilo que eu encontrar de cinza no meu dia eu evito, eu não compro roupa cinza, eu não gosto muito nada prateado porque lembra cinza. Aí eu começo a evoluir nisso. Cinzas são coisas que me dão tristeza, a cinza de fogão a lenha, mas tem as cinzas do crematório, as cinzas do incenso, cinzas do cigarro, me dá uma sensação ruim. Aí eu vou evoluindo nisso, eu vou evoluindo. Daqui a pouco eu tenho um chefe no meu trabalho que usa terno cinza, e aí eu começo a ter problemas com esse chefe, eu não me sinto bem perto dele, e começo a ter reações, né? Daqui a pouco eu moro numa casa cinza, porque eu divido o aluguel com uma amiga, ou casei e a pessoa que casou comigo resolveu pintar a casa de cinza e nem me avisou. E aí eu começo a ficar deprimido, doente, quero morrer, não gosto mais de nada. Então, é um exemplo esdrúxulo, é um exemplo que não é real, né? Mas é assim que a gente funciona. E não deixa de ser um vírus, uma crença vírus, né? Uma crença semente. Por quê? Porque a partir de eu achar triste a cor cinza, eu associei as cinzas, né? Ao pozinho das cinzas, eu associei a roupa cinza, a parede cinza, a tudo que é cinzento, né? Muitas coisas podem me levar. De repente, daqui a pouco eu crio uma fobia de tudo que é em pó, né? Então, vai conforme o fluxo, mas viraliza. Então, a gente tem isso muito forte. A gente pode despertar para essa ideia do coronavírus. E sim, quais são as melhores medidas para a gente lidar, para você lidar com todos os vírus, né? Então, quando a gente fala em astrologia e a gente fala de vírus, a gente fala de doenças, né? E coisas que se propagam, a gente fala de, por exemplo, Netuno, a gente fala de Júpiter, a gente fala de casa 12, a gente fala de casa 6, a gente fala de casa 9. O que a gente quer dizer com isso? O eixo de saúde e doença na astrologia é o eixo da casa 6 e 12. A casa 6 fala das nossas doenças orgânicas, né? Dor de cabeça, dor de estômago, doenças psicossomáticas. Tenho problemas na coluna, né? Então, essas doenças de origem física, orgânica, elas estão vinculadas à casa 6. E a casa 12 são aquelas doenças ou psíquicas, ou são doenças que exigem uma internação, né? Então, tem que ficar internado fazendo tratamento. Tem que ficar internado no hospital psiquiátrico, numa clínica de repouso, né? Então, mexe também com questões bastante de psiquismo, de inconsciente, né? E com a pessoa que precisa de isolamento, como uma quarentena, né? Então, esses países que estão fechando fronteiras, pedindo para as pessoas ficarem em casa, ou mesmo nós que não estamos assim com tantas medidas protetivas, o que está sendo solicitado? Fique em casa,
não vai na casa de ninguém, evita ficar na rua. É um isolamento, e todo isolamento vem de casa 12, né? Então, o que a gente tem? Medidas de isolamento, e que outras medidas estão sendo solicitadas? De higiene, né? Que é casa 6, rege muito questões de higiene, de cuidados com o corpo, de cuidados com a saúde. Que mais está sendo pedido? Aumente a imunidade, né? Então, também casa 6. Então, casa 6 e casa 12 falam dessas questões de cuidados com a saúde, que vai desde medidas para aumentar a imunidade, né, até medidas de higiene. E a casa 12 fala da questão do isolamento, né, para isso não se propagar, isso não se transmitir, certo? Quando a gente fala de Júpiter, a gente fala da capacidade de propagação de uma coisa. E essa coisa tanto pode ser um vírus biológico, como pode ser uma ideia, como pode ser uma crença, né? Quantas ideias se propagam que são falsas e quantas ideias se propagam que são verdadeiras. Júpiter atravessa as fronteiras, né? Júpiter vai para outros países, vai para outros continentes, não fica só na minha casa, no meu bairro, na minha cidade. Atravessa isso. Então a gente fala assim, quando a gente fala de pandemias e epidemias, independente se forem doenças, como se forem ideias, né? Júpiter nos mostra como isso se propaga, certo? Quando a gente fala de Netuno, a gente fala daquela coisa meio caótica, assim, né? Do caos que tudo isso gera, né? Das pessoas com incertezas, não sabendo ao certo o que é, o que não é. O fato de um vírus ele ser mutante, né? Aquela coisa que a gente nunca tem o controle daquilo. Então é assim. Não, mas daqui a pouco é assim. Daqui a pouco é assim. Isso acontece com o vírus biológico, com o vírus virtual e com o vírus internalizado nosso, um vírus que mora lá no nosso inconsciente, né? Isso também acontece. Ele é uma coisa, mas daqui a pouco ele é outra coisa. Eu tenho medo da cor cinza, mas daqui a pouco é cinza do pó. Daqui a pouco é um céu cinza, daqui a pouco é um lápis de cor cinza, né? Então, daqui a pouco palavras que comecem com CI, né? Não é um fluxo muito lógico, não é um fluxo muito previsível, né? Então, quando a gente fala de Netuno, a gente não fala de coisas previsíveis. Então eu vou plantar um pé de laranjeira e vai nascer laranja, né? Então isso não é coisa de Netuno. Coisa de Netuno vai dizer assim, plantei um pé de laranja, nasceu uma laranja albina. Tipo, da onde, né? Então, o mecanismo de Netuno não fala da lógica, não fala daquilo que é previsível, fala aquilo que eu não tenho controle, que é confuso. É como andar numa estrada com neblina, com cerração, né? Como dizem no Rio, né? Com russo, né? Então, é como andar numa estrada onde a gente não tem clareza do que vai ter lá na frente. A gente pode imaginar um monte de coisas, mas certeza a gente nunca tem. Então isso fala de Netuno. Então a gente pode também falar de casa 9, que é a casa que Júpiter rege, as nossas crenças. Como é que a gente lida numa situação de viralização, né? A gente acredita no quê? Que o mundo vai acabar, que as pessoas vão morrer, que a gente deve se unir, que as coisas vão se resolver de uma maneira positiva, eu faço de conta que não é comigo. O que eu acredito? Aquilo que eu acredito é que move os meus movimentos. Então, se eu acredito em coisas positivas, eu sempre vou ter um movimento mais positivo. Se eu acredito em coisas mais negativas, eu sempre vou ter um movimento mais pessimista, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem tudo isso envolvido nesse momento. Então, quando a gente fala que agora está Plutão, Saturno, Júpiter em conjunção com Capricórnio, Marte está chegando nessa conjunção, o Sol passa ali uma vez por ano, né? Aí nós tivemos um eclipse em janeiro que fez uma oposição a esse stellium, né? Ativou, porque eclipses, como é que esses eclipses funcionam? Eles ativam pontos, né? No mapa da gente, no mapa de países, né? Então, o fato de o eclipse ocorrer em Câncer, ele fez uma oposição a esse stellium, então ele ativou.
Então, desde dia 10 de janeiro, isso foi ativado. Então, essa ativação, ela não é só para o coronavírus, ela é uma ativação para todo tipo de vírus, de micro-organismos, de pequenas coisas que possam modificar todas as nossas estruturas, né? Então, isso também fala com aquele vírusinho que a gente tem lá no nosso inconsciente, aquilo que nos move, porque o que acontece lá fora é refletido aqui dentro. Então, você que está preocupado com o que está acontecendo com o mundo, e muito certo você está preocupado com isso, porque nós somos humanos e a humanidade ela tem que se unir e se ajudar, né? Como diz o Buda, né? Enquanto tiver um ser humano sofrendo, nós não podemos ser felizes. Todos, a gente é uma consciência de grupo, né? Isso é um movimento aquariano. Saturno está indo lá para Aquário, Júpiter também vai chegar lá, depois Plutão também vai. Então, esse movimento aquariano está começando esse fluxo, né? Mas você que está preocupado, que está realmente assim, não, eu vou ficar em casa, eu vou ter menos contato com pessoas, vou aumentar mais a minha higiene, né? Vou cuidar. Você que está sofrendo essa influência externa, isso é um reflexo do seu interior também. O que acontece no ambiente coletivo é um reflexo do interno de cada um. Então, lá dentro de você, aqueles seus vírusinhos lá, aquele vírus lá do inconsciente, também está sendo mexido. Então, o que está acontecendo aí? Que estruturas estão caindo? Que medos estão surgindo, né? Que coisas estão acontecendo dentro de você? Porque nada que acontece lá fora é só para acontecer lá fora. Acontece lá dentro também. A gente é um reflexo do externo. Assim como o mapa astral é uma fotografia lá do céu, mas é um reflexo de você. Então, todo evento mundial, pandêmico, epidêmico, né, todo acontecimento no mundo, o que está acontecendo no mundo além disso? Está tendo uma mudança na estrutura econômica, na estrutura política, né? Isso tem a ver com Saturno também. Lá dentro, como é que está essa estrutura econômica? Como é que está a estrutura política? Como é que estão as suas ideias? Né? Como é que estão as suas bandeiras? Como é que está o seu senso de organização? Né? Como é que você está lidando com os recursos? Como é que está lidando com a questão financeira, do dinheiro? Qual é a sua relação com isso? Qual é a sua relação com os seus próprios valores morais, éticos? Com a sua imagem de si mesmo? O que é valores, né? Valores não é só dinheiro. Valores é aquilo que você acredita que você tem, né, como habilidade, que você tem de bom, que são os seus valores. Valores têm uma escala, desde dinheiro até valores espirituais, é uma escala. Certo, pessoal? Mas o nosso assunto aqui é vírus. Então, você entendeu o que eu quis dizer? Que existe o coronavírus, claro. Quais são as melhores medidas que a gente pode fazer? Prevenção, sempre, para tudo, não só para o coronavírus. Né? A questão do vírus virtual, qual é a melhor maneira? Prevenção, né? Antivírus, é atualizar, é ter um backup, é salvar tudo em pendrive. Por quê? Porque isso pode acontecer e quando acontece, viraliza, né? A coisa toma proporções gigantescas, né? Já pensou em ficar sem todo esse teu material que você tem no seu computador, que você tem no celular? O que você iria fazer, né? E também ter essa ideia de prevenção com você mesmo, com essa questão desse vírus que está lá no seu... Todos temos isso, né? Todos temos esses vírusinhos assim que nos levam em várias direções. Não necessariamente são negativos, mas às vezes a gente tem um comportamento lá na frente, né? Que é a pessoa querer morrer porque ela mora numa casa cinza e ninguém percebeu isso. Mas é porque na realidade ela só achava que cinza era uma cor triste. Né? Mas era uma crença. Agora, como é que surgiu essa crença é outro assunto, né? Mas todos nós temos. Então, prevenção. Prevenção no sentido de higiene, de isolamento, né? De respeitar essas regras para que não se propague, que nós temos essa vantagem agora de ter informação, ter possibilidade de higiene, e daqui a pouquinho aparece a vacina, né? Então nós estamos impedindo que o vírus ele viralize, né? Porque qual é o desejo do vírus? É viver, que nem a nossa, né? Só que nós e eles juntos não vai dar muito certo, né? Cuidar dessas questões de mídias também, né? Porque vírus existem e a gente sabe que é observado em tudo que é lugar a todo momento. E também ter esse cuidado preventivo com a gente, com nossos pensamentos, com nossas emoções
e para aprender a observar esse vírus, aprender a ter uma higiene com esse vírus interno, que é saber onde colocá-lo, não se misturar, né, com ele o tempo todo, né, ter mecanismos de proteção contra esse vírus. Então, ter a informação para reconhecer esse vírus interno, ou esses vírus internos, que não é só um, né? Ter medidas preventivas contra ele, que é autoconhecimento, né? E aprender a lidar com isso, né? Porque sempre tem um vírus novo aparecendo. Certo, pessoal? Então, queria passar essa informação para vocês, né? Em relação a vírus, né? E peço que vocês prestem atenção, assim, porque às vezes a gente fica tão envolvido, você fica tão envolvido numa situação que perde um ganho, perde um aprendizado com isso, porque não existe nada tão ruim que não tenha alguma coisa de bom, nem nada tão bom que não tenha uma coisa de ruim, né? Então, espero ter ajudado, né? Espero que vocês tenham compreendido que vírus é uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente tem que ter medidas contra isso, né? Porque cada vez mais vão estar presentes e que a gente consiga, que você consiga desenvolver, buscar, se não sabe, não precisa saber quais medidas, mas buscar informação, né? Que informação a gente tem muita, tem à nossa disposição, buscar informação de como ter medidas de prevenção contra qualquer tipo de vírus que vai nos trazer sofrimento. Tá bom, pessoal? Então, eu sou Dudy Rios, sou psicoterapeuta, sou astróloga. Se você quiser mais informações, trocar algumas ideias, né? Tem as minhas redes, né? Dudy Rios, no Face, no Insta, no YouTube. E tem meu canal Astro Curiosos no Telegram. Tá bom, pessoal? Agradeço por nossa conversa e espero ter te ajudado a compreender como é que os vírus influenciam na tua vida. Tá bom? Beijo!